Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, estamos aqui em mais um episódio do nosso Prevcast. Estamos no quarto episódio e hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a questão da forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, antigamente chamada de aposentadoria por invalidez. Estou aqui com a nossa doutora Letícia da CAS, nossa conhecida há muitos anos e aqui da casa também, para nós batermos um papo aí e trazer informações para vocês sobre esse assunto tão relevante que está nos causando preocupação nos dias de hoje. Inicialmente, nós vamos começar aqui fazendo um panorama geral, como sempre fizemos aqui. A doutora Letícia vai trazer alguma conceituação, algum panorama aí para vocês terem uma noção de como é esse benefício por incapacidade, como funciona. E após nós vamos adentrar aí no tema em si, que é essa forma de cálculo que foi trazida pela emenda constitucional, que alterou, né? Mas mais tarde a gente vai comentar aí sobre esse ponto específico. Agora então passo a palavra à doutora Letícia, boa noite, mais uma vez obrigada por ter vindo até o nosso espaço, obrigada por ter aceitado novamente e passo a palavra para a doutora para comentar um pouquinho sobre o assunto. Então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui reunido novamente com a doutora Eduarda. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto bem importante, né, doutora, que muitas pessoas nos questionam às vezes no dia a dia, no escritório. É uma dúvida de muitas pessoas, né, que estão aí buscando um afastamento do trabalho, tá? E também falar do mais importante, que é a questão da renda, né, do cálculo, como que está sendo feito da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez mais conhecida. Então, para iniciar, né, pessoal, eu vou falar o que seria essa aposentadoria por incapacidade permanente, né, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, ela é um benefício que é destinado às pessoas que estão, né, de uma forma total e permanente incapacitadas para o trabalho, né, e que também não podem, é importante lembrar que não podem ser reabilitadas em outra função, né. Eu gosto bastante de trabalhar assim com casos práticos, né, doutora, que a gente vê no escritório, no dia a dia, né, nos nossos escritórios. E até trouxe um exemplo aqui, né, por exemplo, vamos dar um nome fático ali, é seu João, que é agricultor, né, e tá lá trabalhando no seu sítio e cai, tem um acidente, né, grave lá trabalhando e chega, por exemplo, a ficar paraplégico, né. Então, geralmente, né, as pessoas então mais no meio do campo não têm estudos nenhum e vão pleitear, né, um auxílio-doença e depois, se for possível, uma aposentadoria por incapacidade permanente. Nesses casos, né, seria possível sim uma aposentadoria por incapacidade permanente, porque o seu João não poderia ser reabilitado em outra função, até por não ter um nível de escolaridade, né, muitas vezes sabe ler e escrever, no máximo até a quarta série, então entraria um caso assim que poderia ser enquadrado como uma aposentadoria por incapacidade permanente, né. Eu gosto bastante de deixar assim destacado que não são só doenças decorrentes do trabalho, né, doutora? Então, pessoas aí que possuem, às vezes, desencadeiam uma depressão, né, uma esquizofrenia, uma doença mental, também são pessoas que podem vir a ter direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, doutora, dos requisitos, né, para ter direito. Quais que são os requisitos para o segurado ter direito a essa aposentadoria por incapacidade permanente, essa aposentadoria por invalidez, né? Primeiro que a pessoa tem que ter uma carência mínima de 12 meses, que seria ali as contribuições mínimas, né, de 12 meses, exceto o segurado especial, que é o segurado rural, né, que trabalha no campo e comprova por meio de notas, né, quem está ali trabalhando, contribuinte individual, CTPS assinado, tem que ter no mínimo os 12 meses, né, para ter o direito aí a pleitear um auxílio. Também a gente deixa claro que a pessoa primeiro vai ter que receber o auxílio-doença, né? Vai pleitear ali primeiro auxílio-doença, claro que se for um caso muito grave, na primeira perícia ali pode ser constatada sim e já ser pleiteada a aposentadoria por incapacidade permanente, mas deixamos claros que não é todas as vezes que isso acontece. Geralmente a pessoa fica um período em auxílio-doença, né? Então vai novamente para uma perícia para ver se é possível essa capacidade ser permanente, mesmo que a pessoa também não possa ser reabilitada em outra função, né, doutora? Eu não sei se a doutora quer fazer mais algum ponto nesse quesito de conceituação, alguma coisa assim. Não, essa parte de conceituação já
Já tá bem Tá bem explicadinha explicado. pela doutora. Uma outra dúvida também que as pessoas questionam muito é se a aposentadoria por incapacidade permanente é para a vida toda. Me aposentei hoje, estou aposentado, nunca mais preciso aparecer no INSS, né? Então, assim, não, pessoal, tá? Não. O INSS pode sim fazer um pente fino, o INSS pode chamar, né, para fazer a perícia novamente. Inclusive, né, várias doenças se alteram com o passar do tempo. Tem pessoas que ficaram, né, 1, 2 anos ali afastados, mas se recuperaram, né? A gente vê pessoas que às vezes fazem uma fisioterapia e melhora, pessoas que inclusive querem voltar a trabalhar, né, depois de um período ali afastado, porque a pessoa mesmo percebe que teve uma melhora com alguns tratamentos. Então, assim, aposentadoria por invalidez, né, aposentadoria por incapacidade permanente, não é para a vida toda, né? Pode ser chamado no INSS a qualquer tempo, para fazer revisão do benefício e ver como que tá essa doença e esse CID que naquela época, né, foi constatada essa incapacidade, né? Só para deixar bem claro esse início, assim, né, da nossa conversa, de como funciona mais ou menos, né? Seria mais ou menos assim, dessa forma. Esses casos da chamada, salvo quando é mais idoso, né, pessoa idosa e tal, mais de 65 anos, eles não vão chamar para pente fino. Mas os outros casos, sim, a qualquer momento, né? Importante, inclusive, também, né, doutora, como esses casos que a doutora citou de acima de 65 anos, mais idosos, se chegar a ocorrer, né, pessoal, um corte na aposentadoria por invalidez, tem que procurar, né, um advogado da confiança para ver por que foi cortado o benefício, o que aconteceu. Tem pessoas que acontece que cortam, vou parar de receber e tá bom, né? Não, tem que ir atrás, porque realmente nesses casos daí não se enquadra, eles não podem ficar cortando o benefício dessa forma, nem através do pente fino aí. Então é bem interessante procurar um advogado da confiança e ver o que aconteceu e por que foi cortado esse benefício. Sim. Né? Agora acho que vamos entrar na questão do cálculo, né, doutora? Vamos. Uhum. Pessoal, então assim, hoje o principal motivo de a gente estar aqui é a questão do cálculo, né, da aposentadoria, que foi alterado aí com a reforma da Previdência em novembro de 2019. Teve uma alteração, na nossa opinião, e de vários outros profissionais, de uma forma péssima, né, prejudicou muito os segurados, diminuiu os valores gradativamente, né, o que não ficou benéfico para ninguém, mas a reforma veio e nós tivemos que nos adaptar com a reforma da Previdência e hoje está sendo discutida essa questão, né, doutora? Tu quer falar um pouquinho de como era o cálculo? Sim, então, o que nós tivemos em 2019? Tivemos uma emenda à Constituição, porque nós não poderíamos ter um governo, enfim, que alterasse as leis, uma lei, né, sem ter uma emenda que mexesse na forma que os cidadãos ali vão adquirir a sua aposentadoria. Então, teve que ser feita realmente uma emenda à Constituição. Nessa emenda, nós tivemos várias alterações, e uma delas foi a alteração da forma de cálculo do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, para a gente tentar entender um pouquinho melhor, eu trouxe aqui o que diz. Claro que para o leigo, assim, fica um pouquinho difícil de entender as nomenclaturas da lei. Mas o que nós tínhamos antes da reforma, né? Antes da reforma, eu gosto sempre de tratar com casos práticos também, a doutora também gosta, para a gente conseguir explicar para o pessoal o que aconteceu. Então, digamos assim, eu tinha um segurado, até ali eu trouxe, se puder passar, Lucas, o 2 ali, daí fica mais fácil da gente visualizar. Pode passar para o terceiro ali. Aí, ó. Nós tínhamos, antes da reforma, né, antes da emenda constitucional 103/2019, nós tínhamos o seguinte panorama. O segurado que gostaria de se aposentar, né, tem uma incapacidade permanente, né, quero me aposentar. Ele ia, conseguir a sua aposentadoria e como que ficava o valor do benefício dele. Digamos que é um segurado com apenas 12 anos de tempo de contribuição, para ficar mais fácil da gente exemplificar. Ele pede a sua aposentadoria, ele iria receber uma alíquota de 100% da média dos salários de contribuição dele a partir de julho de 94. Então, a INSS pegava essa média, né, fazia essa média aritmética simples, que faz um cálculo simples, e aplica 100% dessa média, que ficaria, digamos que a pessoa tivesse uma média de R$ 3.500, receberia os R$ 3.500.
Agora, depois dessa emenda constitucional, como ficou esse cálculo? Pode passar o... um antes. Aí. Esse aí. Não, esse é antes. A gente tem mais um. Aí, depois da emenda. Depois da emenda, eles alteraram o artigo 26 da Constituição Federal, que tratava da forma de cálculo dos benefícios. Em específico, no parágrafo 2º da Constituição, inciso 3, da aposentadoria por incapacidade permanente. Claro que aqui a gente está falando da aposentadoria por doenças degenerativas, né, doutora? Que é aquelas doenças acidentárias que têm relação com o trabalho, acidente de trabalho, doença ocupacional, não vai entrar nessa forma. Eles deixaram uma exclusão aí para ainda continuar sendo aplicado 100% nesses casos, o que também nós vamos falar mais para frente, que também fere o princípio da isonomia. Mas, o que aconteceu? O mesmo caso do segurado que antes da reforma, antes da emenda, se aposentaria com uma renda de 3.500, que seria 100% da média salarial, agora na reforma ele se aposenta com uma alíquota de 60% dessa média. Então, uma redução de mais de 30% do valor que ele teria direito antes da emenda constitucional. Então, esse é o grave ponto aqui que a gente coloca em discussão e está sendo discutido hoje, né, pelos advogados, pela própria TNU, agora que foi afetado para ser julgado no território nacional, que é realmente o quanto foi abusiva essa alteração aí. E enquanto que, do outro lado, se nós olharmos aqui, a doutora também pode manifestar a sua opinião, se nós olharmos para o segurado que tem uma incapacidade temporária, a emenda constitucional não mencionou, né? Deixou os 91%. Então, digamos que se a pessoa se aposenta, ela vai ter um rendimento de 60%. No caso ali, 1.860. Se ela fica em auxílio, ela vai ter um rendimento maior do que se ela se aposentar. Isso é uma grave incongruência aí do sistema, e esperamos que seja corrigido. Nós estamos tendo decisões boas, favoráveis para os segurados, né? Enfim, que estão levantando vários pontos, aqui até depois a doutora pode comentar também, que principalmente o que a gente discute aqui é a falta de isonomia. Isonomia é a falta de igualdade. A gente não pode trazer nem que for uma emenda constitucional, uma coisa posterior a um regime jurídico já instalado, que afronte essa igualdade de condições, né, essa isonomia. Então, os principais fundamentos ali, até também eu trouxe que estão sendo levantados nessa tese que a gente está defendendo da inconstitucionalidade, é a violação à isonomia, à razoabilidade e à irredutibilidade do valor dos benefícios, né, que é um princípio basilar aí da nossa Constituição Federal de 88. Exatamente, doutora. Para complementar, né, doutora, o que você falou, é bem difícil para nós no dia a dia, né, como advogadas, explicar isso para o cliente, passar para o cliente, por exemplo, Sim. Nesse caso prático que você trouxe, né, um cliente às vezes ali no auxílio doença recebendo 91% e ele quer receber a aposentadoria por incapacidade permanente e muitas vezes é concedido pelo próprio INSS, a aposentadoria por incapacidade permanente, e ele chega no escritório querendo saber por que quando ele estava recebendo auxílio-doença estava um valor mais alto e agora que ele está aposentado por invalidez com a incapacidade permanente, ele está recebendo um valor bem menor. Então, assim, só para deixar claro, né, pessoal, o porquê desse motivo é porque teve a reforma da Previdência, porque agora é a forma de cálculo, né, está sendo discutido ainda, né, toda essa questão, igual a doutora falou, de irredutibilidade de valores, porque realmente é inconstitucional, né? Nós sabemos que somos operadores do direito e anos aí de estudos que isso não poderia estar acontecendo, mas veio a reforma e tivemos que também nos adaptar a isso. Então, realmente é algo muito errado, né? Popularmente falando, é algo muito errado e nós também compreendemos o cliente que fica às vezes sem entender, né? Porque acontece que chegam muitos clientes que falam, não, então eu não quero aceitar a aposentadoria por incapacidade permanente, porque eu não posso receber menos, né? Esse valor eu preciso para me sustentar.
Então, nós também ficamos ali naquela questão que a gente faz o que a gente pode, né? Então, se for discutido, como a doutora falou, já tem decisões muito favoráveis agora. Acredito sim que vamos ter um retorno ótimo. Temos muita esperança nessa questão, porque é algo que não daria para continuar sendo aplicado dessa forma. Sim. Então, a gente tem as cartas de concessões, as pessoas às vezes aceitam aquele valor porque é uma coisa difícil de se conseguir hoje em dia, né? Uma aposentadoria. Então, a pessoa consegue esse benefício e ela aceita, sem saber que ela poderia ter um rendimento bem maior e deveria ser o justo, né? E o correto, pela média de salários dela. E, infelizmente, ela aceita aquele valor realmente por não saber desse direito que ela possui, né? Então, cabe aí o alerta também para os segurados, enfim, para os operadores de direito, a buscar essa brecha aí, a defender essa tese também, que quanto mais gente bater em cima dessa tese, acredito que a gente vai ter sucesso em conseguir um ganho, né? E conseguir justiça aí nesse caso que está sendo complicado de se conviver com essa realidade. Outra questão importante, que eu acho bem importante nós falarmos aqui hoje, pessoal, benefícios por incapacidade, pode ser que cada pessoa tenha um benefício concedido numa época, né, doutora? Então, por exemplo, antes da reforma, até o dia 12 de novembro de 2019, o valor da aposentadoria por invalidez vai ser 1. Após a reforma, ali no dia 13 de 11 de 2019, o valor da aposentadoria, que é agora mais conhecido, né, como incapacidade permanente, vai ser outro. Então, é uma questão que nós também entendemos, às vezes, as dúvidas dos clientes. Por exemplo, o meu vizinho teve benefício concedido um mês antes e ele tem esse valor. E eu fui concedido um mês depois da reforma e tive um valor reduzido. Então, foi por causa da reforma da Previdência e é o cálculo que foi alterado com a reforma. Às vezes um dia após Um dia após, exato. Então, né, às vezes vocês têm conhecidos, os clientes têm conhecidos, que como teve benefícios concedidos antes da reforma, o valor, né, tá correto, era o valor que era o cálculo mais benéfico, e daí, claro, a pessoa, comparado com quem está recebendo hoje, vai receber mais, né, sem ser questionado. Sim. Não tem muito o que fazer nessa questão também hoje, né? Até nós trouxemos aqui, eu não lembro se foi na vez que a gente fez o Prevcast com a doutora, mas nós trouxemos a questão também da retroação, né, dessa data de início do benefício, que o INSS, por vezes, erra, né? Nós sabemos também, todo mundo é passivo deles, mas o INSS erra muitas vezes nas cartas de concessões, na fixação da data de início de benefício. Por vezes, no próprio laudo do INSS, o perito fixa uma data como o início da incapacidade, e o INSS, na implantação, muda, altera, coloca essa data para depois da reforma, e a forma de cálculo vem nos 60%, ali mais 2% para cada grupo de 15 ou 20 contribuições, dependendo de homem ou mulher. E a pessoa não entende. E realmente isso é bem revoltante, porque o perito constatou essa incapacidade anterior à reforma, mas o INSS colocou a data lá para frente. Isso é um erro, então precisa ficar muito atento quem, né, irá se aposentar agora ou já se aposentou. Muito atento à carta de concessão. Era o cuidado que a gente tinha, mas não com tanto olhar na forma de cálculo ali. Agora a gente tem que olhar muito para esse lado, porque muitas vezes, não é raro, bastante, né? Acontece erro que a gente pode sanar com uma ação judicial aí de revisão. Tem várias espécies de revisão que a gente pode fazer hoje em dia para beneficiar o segurado, aumentar a sua renda, readequar o que é justo e correto, de acordo com o que ele contribuiu a vida inteira, né? E uma das teses que a gente tem hoje é realmente essa tese aí da inconstitucionalidade, que é uma tese forte, que acredito que vai ser aprovada. Até a gente trouxe, pode passar Aproveitando aqui, doutora, para fazer um parênteses também nessa questão que tu falou da revisão, como nós também já conversamos aqui sobre a revisão da vida toda, né? Então, lembrando aos segurados que recebem a antiga aposentadoria por invalidez, né, que pode acontecer de ter revisão rever os valores nesses benefícios também. Então, se caso, né, possuem dúvidas se estão recebendo o valor certo ou não, seria bom procurar um advogado para ver se não cabe uma revisão e aumentar o valor dessa aposentadoria por invalidez que você já vem recebendo há alguns anos. Sim, que como nós falamos também naquele dia da revisão, nós temos aí um lapso
período de tempo de 10 anos que a pessoa pode rever, né? Então, a gente pode buscar assim também, se a pessoa contribuiu antes de julho de 94 com valores bons, né, acima do salário mínimo, a gente pode estar enquadrando na vida toda também. Exato. Eu trouxe para nós também entendermos um pouquinho, lá no último, pode ser, no último. Esse aí. Até eu retirei do Google, né, do sítio público aqui, mas foi um slide utilizado pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Nós, operadores do direito, estudamos lá no comecinho da faculdade, né, doutora, no primeiro ano. A gente estuda lá em TGP, Teoria Geral do Processo, Teoria Geral do Estado. Nós estudamos a pirâmide de Kelsen, que é o que rege todo o nosso ordenamento jurídico. E a gente vê lá que a Constituição Federal, que é a nossa norma fundamental, ela está em primeiro lugar. Abaixo dela vem as emendas constitucionais. Então, embaixo da Constituição está a emenda constitucional 103/2019. Então, é o principal fundamento que eu acho que a gente precisa bater em cima, porque ela não pode ferir o que a nossa Constituição fala. E a nossa Constituição, até eu trouxe aqui faz tempo que eu não uso esse documento, mas eu trouxe aqui para a gente olhar que agora com essa tecnologia, tudo internet, a gente acaba, né, olhando já online mesmo. Sim. Mas a nossa Constituição Federal, o que ela fala no artigo 194, inciso 4º aqui? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso está na Constituição Federal. Então, não pode no meu entender, e acredito no entender da doutora também, Claro. não pode vir uma emenda e mexer nessa irredutibilidade dos benefícios. Essa irredutibilidade está clara, está evidente que foi prejudicado. Nós vimos na prática aí de 100% de uma média aritmética para 60% mais 2% a cada grupo ali. Então, nunca vai chegar aos 100% como era antes. Exato. Então, isso fica bem, bem claro e é por isso que eu confio aí na força dessa tese da inconstitucionalidade e espero que agora seja aprovada na nossa turma regional. Já tivemos várias decisões favoráveis. Agora foi afetado por um recurso do INSS, porque o INSS quer que seja aplicado o artigo da emenda. Claro que é mais benéfico para a autarquia. Mas foi um recurso deles mesmos que foi afetado pela TNU. E essa decisão foi aprovada pelo rito dos representativos e controvérsia, então a gente vai ter que obedecer, né? Mas esperamos aí que seja positiva para a gente conseguir a inconstitucionalidade, pelo menos dessa aposentadoria por incapacidade permanente, né? É que, como a doutora falou, né, que a emenda constitucional está passando por cima da Constituição Federal, né? O que deveria ser ao contrário, né? A Constituição em primeiro lugar. Então, vieram reduzindo os valores e nós tivemos que, né, estamos cumprindo conforme está na emenda constitucional, cumprindo a reforma da Previdência, mas, claro que temos que, né, debater em cima disso para não regredir, né? Nós temos que melhorar, né? Senão, dessa forma, com a reforma, nós estamos regredindo, né, e diminuindo os valores dos segurados que trabalham a vida inteira e quando precisam se aposentar, né, por incapacidade permanente, vão ter os valores lá embaixo reduzidos. Né? E acredito que se nós, digamos, aceitarmos, silenciarmos, simplesmente, né, isso vai se perpetuar. Então, nós, como operadores do direito aí, nós temos sim que defender essa tese para que a gente consiga aí algumas decisões e um panorama diferente, restabelecendo o equilíbrio, né? O equilíbrio que foi quebrado aí com essa emenda. Exatamente. Doutora, eu acho que era isso. Quer pontuar mais algum? Não, acho que esses são os principais assuntos, né? O que a gente deveria trazer hoje. E acredito que a doutora também concorda a importância que a gente tem de ficar. E a dica que eu acho que fica de hoje da nossa conversa é: cuidem na carta de concessão, procurem um advogado especialista, principalmente especialista em direito previdenciário, e não deixem de analisar a sua carta de concessão para ver se realmente está correta, né, doutora? Porque os erros estão aí, essa emenda constitucional realmente feriu alguns direitos basilares aí da nossa Constituição e precisamos procurar um profissional especialista, porque por vezes vai num profissional, não criticando, mas só um adendo aí para a gente ter, vai num profissional, sei lá, um conhecido, fala, não, tá certo, a lei diz isso aqui, é isso aí, tem que aceitar. E a pessoa acaba aceitando uma realidade que poderia ser modificada se
acaso ela tivesse procurado alguém que tivesse um pouquinho mais de informação a respeito do assunto, né? Então, a dica de hoje é procure um profissional especialista e não deixe, né, de verificar os seus direitos, né, doutora? Exatamente. Eu acho que, assim, se tem algum segurado, né, que está em casa, está com dúvida, procure um advogado. Seria a forma, igual a doutora falou, às vezes por meio de uma ação judicial, de aumentar valores, de consertar algo que está errado. Receber uma aposentadoria, às vezes, pelo administrativo do INSS, está com dúvida se aceita ou não, procure um advogado antes para ver se está tudo certinho no cálculo. Eu acho que o advogado especialista está aí para ajudar, principalmente, né, os segurados. Então, assim, procurem mesmo, não vão deixando, porque às vezes as pessoas acabam deixando de receber valores que lhes são de direito. Sim. Acho que seria isso hoje. Espero aí que a gente tenha colaborado para trazer informações para vocês, segurados, para vocês, operadores de direito. E essa é a nossa função aqui. O intuito desse espaço é a gente discutir esses assuntos importantes e fomentar aí para a gente cada vez mais ter êxito e ter melhor qualidade de vida para os segurados, né? Que é o objetivo principal aí, a proteção social que a gente tanto fala nas ações e fala em todos os lugares. Então, esse é o objetivo. E acho que hoje cumprimos aí com o nosso dever aí de prestar informação a todos. E espero ter contribuído ainda mais para a vida de vocês. E seria isso, né, doutora? É isso. Doutora, primeiramente eu quero agradecer a todos, né, que estão assistindo o vídeo no canal, agradecer a doutora pelo convite, é sempre um prazer. E o que precisarem, né, doutora, estamos à disposição para tirarem maiores dúvidas. E sim, muito obrigada. Obrigada. Não deixe aí, pessoal, eu sempre esqueço disso, mas não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, que sempre quando der um tempinho aí no nosso trabalho, a gente vem aqui com pessoas especiais como a doutora, trazer informações relevantes aí na área previdenciária para vocês. E fica aí essas dicas e até o próximo. Obrigada, boa noite.